Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Você deve estar acompanhando essa série de vídeos para a PUC de São Paulo que eu estou fazendo aqui no canal e hoje vem aí mais um deles. Eu vou te dar uma série de dicas sobre a introdução dessa sua redação da PUC, certo? Antes de falar sobre a introdução, você deve estar se perguntando, deve estar me perguntando agora. Diogão, redação da PUC São Paulo precisa de título? Sim, precisa de título. O Enem, por exemplo, não precisa de título, certo? O título lá no Enem é opcional, mas a redação da PUC de São Paulo precisa de título. A redação da PUC aqui do Rio de Janeiro também precisa de título. Aí, uma primeira coisa, um primeiro cuidado que você tem que ter lá nessa redação é quanto ao título, obviamente, mas você vai deixar o título por último, beleza? Vamos para a introdução. Então, o nosso segundo cuidado vai ser definir o tipo de introdução, o tipo de primeiro parágrafo que você vai eleger, que você vai escolher para a sua redação, ok? Você pode, por exemplo, pensar na contextualização. Obviamente que você pode fazer uma contextualização de diversos modos. Pode ser uma abordagem histórica, pode ser uma abordagem literária, entre outros. Vou falar sobre um tema que a PUC de São Paulo já colocou, que eu gosto muito, que é a questão da mobilidade urbana. Mobilidade urbana, você poderia fazer uma abordagem histórica falando sobre a questão do rodoviarismo, que teve muita força durante o governo JK. Ou então você poderia fazer uma abordagem literária, lembrando lá do poema do Carlos Drummond de Andrade, Cota Zero. Aquele poema assim, stop, a vida parou, ou foi o automóvel. O que você faz na contextualização? Você apresenta o tema, você mostra conhecimento, que te ajuda, por exemplo, a ter uma nota mais alta lá no tema, beleza? Lá no quesito tema. Você pode também pensar no modelo de introdução, aquele modelo clássico, certo? Aquele modelo que é sua zona de conforto, que é sua zona de segurança. Lógico que muitas vezes, quando a gente fala zona de conforto, acaba tendo uma conotação meio pejorativa, mas não necessariamente. Você se sente seguro, mais seguro assim? Ok, então. Então, o que vai ser isso? Vai ser a declaração sucinta. O que é a declaração sucinta? O clássico tópico frasal, que é sua tese, a sua ideia quanto ao tema no primeiro período. No segundo período, você dá a deixa, você coloca de modo bem sintético, de modo bem objetivo, 2 ou 3 dos seus argumentos. E no terceiro período, você encerra esse parágrafo já dando a deixa lá para a argumentação. Agora eu vou comentar com você um outro modelo bem legal, que é um modelo narrativo. Ainda falando sobre esse tema da mobilidade urbana, um cachorrinho aqui na vizinhança deve estar gostando do vídeo. Ainda falando sobre esse tema da mobilidade urbana, você poderia elaborar um parágrafo narrativo hipotético, certo? Representando, na verdade, uma situação hipotética, perdão, em que mostrasse a dificuldade de uma pessoa com a questão da mobilidade urbana numa grande cidade brasileira, numa metrópole brasileira. Depois disso, seria importante, quem sabe, você colocar um parágrafo nos moldes tradicionais. Como assim? E logo para a argumentação nos moldes tradicionais. Sem, digamos, inventar tanto, certo? Para você não correr o risco de não estar ali dentro do tipo de texto exigido pela PUC, beleza? Continuando então, agora alguns cuidados que você deve ter logo na sua introdução também. Primeiro cuidado com a norma padrão, certo? O quesito norma padrão está incluído aí na sua introdução. Quando eu falo de norma padrão, você sabe, né? Aquela listinha que eu sempre comento. Emprego de letras, acentuação barra ortografia, concordâncias, regências, crase, flexão verbal, paralelismo, pontuação, beleza? Tudo isso aí dentro da questão da norma padrão. Outra questão, outro cuidado quanto ao tipo de texto e quanto ao tema. Aí você vai se lembrar que agora mesmo eu falei que você poderia ter um modelo narrativo nesse primeiro parágrafo. Sim, você pode, mas lembrando que ele vai servir de algum modo à sua dissertação,
beleza? E logo depois você vai colocar um parágrafo nos moldes tradicionais. E nesse momento também, na sua introdução, já deixa bem claro que você está desenvolvendo lá o tema que está sendo pedido. Toma cuidado com aquele modelo que muitas vezes é bastante sedutor, aquele modelo coringa que muitos youtubers colocam por aí, modelo que serve para qualquer tema, beleza? A PUC não costuma ver isso com bons olhos, muito pelo contrário, então tome bastante cuidado com isso. Um outro cuidado que você precisa ter também na sua introdução é quanto ao que? Quanto à coesão. Como assim quanto à coesão? Evitar repetição de palavras, beleza? Usar adequadamente os elos coesivos e dividir esse seu primeiro parágrafo adequadamente em períodos. Como a gente sabe, primeiro parágrafo ali, assim como os outros, tem em média o quê? 3, 4, quem sabe 5 períodos, certo? Espero ter ajudado. Se você gostaria de ver esses parágrafos aqui melhor arquitetados aparecendo para você, coloca aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aí nos comentários ou me procura nas minhas outras redes sociais. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.